Fala galera, beleza? Júnior Alves aqui. O vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente, tá? Eu quero trazer uma forma aqui um pouco mais gráfica, né? Para explicar um conceito que é tão importante e que às vezes a gente não entende bem como que funciona no dia a dia, né? A gente sabe como é que utiliza, mas não entende bem os fundamentos ali, que é a questão do estado, né? E quando eu falo de estado, não estou falando só do React, beleza? É lógico que eu vou puxar mais pro lado do React aqui, que é mais o foco do canal. Mas é importante a gente entender que o conceito de estado ele é um conceito de programação em si, beleza? Não é um conceito único do React, né? Eu sei que com certeza vários de vocês já saibam disso, mas para quem ainda não sabe, né? Para quem está iniciando agora, é importante deixar isso claro, beleza? Bom, o que a gente vai ver aqui, né? A parte de definição, né? O que é um estado, para que serve e de onde vem geralmente, né? Esses estados. Fora outras coisas que a gente vai comentando aqui durante o vídeo, beleza? Então, se é a primeira vez que você está aqui no canal, né? Eu peço para você se inscrever, deixar o like aí, né, se você já gostou do tema. Tem vários outros vídeos aí sobre React, Next e tudo mais. Então, eu tô sempre trazendo conteúdo novo aí toda semana, né? Segunda, quarta e sexta, beleza? Voltando aqui. Bom, né, o que é um estado, né? Definir o estado é um pouco teórico até, né? Um pouco abstrato, né? A gente definir um estado. É mais fácil a gente explicar isso no código, mas como o intuito desse vídeo aqui é a gente entender um pouco mais teoria mesmo, né? De como que funciona isso, para que serve. Estado, ele pode ser definido ali como uma parte da nossa aplicação, né? Ele é um dado que ele é manipulável e ele é refletido na aplicação, no programa que tá sendo executado no momento, né? No nosso caso aqui, por exemplo, no nosso front com React, né? E tem uma outra definição também que eu encontrei que eu achei bem interessante. Eu vou deixar o link das referências aqui na descrição do vídeo, beleza? O objeto ele o estado ele é um objeto onde a gente guarda, né, os dados que pertencem àquele componente. Então isso aqui fica bem mais claro o que é um estado dentro de um React, por exemplo, né? Beleza. Para que serve, né? Antes da gente ir para que serve, queria mostrar um pouquinho aqui algum. Vou trazer mais para cá. Geralmente quando eu comecei, né, que eu me lembro, eu comecei a entender mais como é que funcionavam os estados dentro do React até, era interessante a gente ver um pouco assim, imagina que a gente tem, por exemplo, uma xícara de café, né, e aí em cada momento, né, em cada dado tempo ali, essa xícara de café ela vai estar com a temperatura X, por exemplo, né, então, assim, 2 minutos atrás ela estava bem quente, não? Vamos supor que ela acabou de sair você acabou de terminar o café ali, né? Então ela já está bem quente. 1 minuto atrás, ou seja, 1 minuto depois, né, que você fez, né? Ou seja, você fez 2 minutos atrás, então 1 minuto depois, a xícara já estava meio morna, né? O café já estava morno. E agora o café está frio, por exemplo. Então cada momento desse é um. Em cada momento desse, o estado do café ele mudou, ele alterou, certo? A gente pode simplesmente pensar dessa forma aqui, se a gente colocasse um set state do React dentro de um set timeout de um minuto, por exemplo, né? Onde, por exemplo, no primeiro minuto vai estar quente, no segundo vai estar morno e no terceiro minuto vai estar frio, entende? Então ficaria mais simples a gente entender o que é um estado. Então, naquele dado momento, é o estado da sua aplicação naquele momento, certo? Nesse caso aqui, seria a temperatura do café, beleza? Mas o estado, ele pode ser... Bom, quando a gente fala de estado, quando a gente está começando a entender estados dentro do React, um dos primeiros exemplos que a gente tem, que tem na própria doc do React até, utilizando um contador, né? Então a gente teria lá um counter e um set counter, né? E aí ele iniciaria com, a gente colocaria aqui um use state, ele iniciaria com 0, por exemplo, né? Então seria algo parecido com isso aqui. E então aí a gente teria, por exemplo, um botão, né? A gente teria um botão aqui, um para diminuir,
e um outro para incrementar. E aqui em cima a gente teria o counter em si, né? Então, beleza. Então, a gente teria os dois botões aqui de incremento e decremento. E à medida que a gente clicasse no botão aqui de incremento, ele pegaria o set counter aqui. E... aqui tá errado. Pegaria o set count e atualizaria o valor de counter, né? Pegaria o set counter e atualizaria o valor de counter, né? E a mesma forma, né, com o decremento aqui, só que em vez de incrementar, a gente reduziria, subtraria 1, né? Então, por exemplo, aqui, se eu clicasse no botão aqui, ele iria de 0 para 1. E depois, se eu clicasse aqui de novo, de 1 para 2 e por aí vai, né? Então, ele vai incrementando. E se eu clicasse no botão de decremento aqui, ele de 2 iria para 1, de 1 iria para 0 e por aí vai, né? Sendo que o estado inicial dele, então é importante a gente entender que o estado inicial seria 0. E aí, à medida que a gente for alterando aqui, né? O usuário ele for interagindo com a nossa interface, ele vai alterando o estado da minha aplicação, certo? Então, a cada dado momento aqui, a cada interação do usuário, o estado da minha aplicação seria diferente, certo? É por isso que o React ele utiliza o conceito de mutabilidade, né? É um conceito bem importante. Por quê? Se a gente fizesse, por exemplo, né? Com certeza você já deve ter testado isso. Se não, fica até a dica para você testar depois, que eu faria o seguinte. Imagina que você teria aqui um let counter igual a 0. E aí, na função de incremento aqui, você pegaria o counter e somaria 1, certo? E você dá um console log, ele vai, de fato, somar o counter aqui, né? A variável counter. Só que, na interface, lá no seu browser, não é o que você vai esperar. Então, vamos supor que esse 0 aqui seria esse counter e não esse. Beleza? Seria a variável aqui counter, não o estado. Se você der um console log, o 0 aqui, ele vai continuar, beleza? Por mais que no console, o seu counter, ele modificaria, né? Ele iria ser atualizado aqui à medida que você incrementasse ou decrementasse. Que isso, meu Deus? Aqui na parte visual da sua aplicação, não. Por quê? Porque o React, ele precisa de um estado aqui, né? Que vem do useState, para ele poder, toda vez que o estado alterar, ele renderizar aquele componente novo. O que significa isso? Tem um vídeo só explicando sobre essa parte de renderização do React, que é um pouco mais avançada, mas eu recomendo bastante para vocês entenderem como é que funciona essa parte no React. Então, à medida que a gente interagir aqui, né, que o usuário interagir, ele vai alterar o estado, e toda vez que um estado ele é alterado, ele renderiza, né, aquele componente novamente. Então, é assim que eu teria o meu valor atualizado aqui na interface, né, de 0 para 1, de 1 para 2, né, de 2 para 1, se for decrementando, e por aí vai. Beleza? Só que, fora isso, né, isso aqui é um exemplo bem simples de estado, né, mas um exemplo mais do dia a dia, né? Então, por exemplo, a gente teria fazer uma requisição HTTP para nosso para algum back-end, né? Então a gente teria aqui um data, um set data, isso aqui geralmente retorna um array. Beleza? E aí, né, a gente faz uma requisição HTTP para o nosso servidor, para algum servidor, para alguma fonte de dados externa. E aí, o que acontece? A gente pegaria esses dados que foram retornados dessa chamada API, a gente salvaria isso, né? Passaria isso por set data e teria essa requisição, a resposta salva no data, né? No estado aqui chamado data. Beleza? Para que a gente faz isso, né? Primeiro ponto, né? Por exemplo, nesse caso aqui de requisições HTTP, a gente está reduzindo chamadas no back-end. Mas como? Uai, imagina que sempre que você precisasse dos dados aqui, imagina que esse data aqui tenha o data.name do usuário lá, sei lá, alguma coisa assim, não. Um array aqui na primeira posição, você teria o .name, teria o
doc, idade, sei lá. Beleza? Teria esses dados aqui, né? A primeira posição, porque porque é um array, né? Então poderia ser na primeira, na segunda, na terceira e por aí vai. E aí, à medida que a gente for precisando dessas informações, imagina que sempre que você precisasse dessa informação, você tivesse que fazer uma nova requisição HTTP para o seu servidor. Isso aqui fica muito custoso, né? Isso para um componente só, um componente simples, né? Estou fazendo uma chamada só nesse caso aqui. Imagina que fosse várias chamadas a vários endpoints diferentes, né? À medida que você fosse precisando, você precisa manter esses dados salvos em tempo de execução ali, né, do seu programa ali, no caso aqui no nosso front-end com React. Você precisa desses dados salvos ali, né, de alguma forma para conseguir manipular, conseguir gerenciar isso na sua aplicação, né? Então, para a gente não ter que ficar dependendo de toda hora ficar indo lá no servidor, né, batendo no servidor, esperando requisição retornar e tudo mais, né? Isso seria custoso tanto para o front quanto pro nosso back, né? Outro ponto interessante que eu queria comentar é o seguinte. Então aqui a gente respondeu para que serve, né? Então já entendeu qual que é a definição, né? O que é a definição de um estado, para que ele serve e de onde ele vem, né? De onde que o estado vem. Bom, ele pode vir de várias fontes diferentes, né? Ele pode vir tanto do nosso... Até colocar aqui. Nosso back-end. Do nosso banco de dados. E do nosso front também, né? Então, todos esses pontos aqui, eles são fontes, né, que podem vir os nossos states, né, da nossa aplicação. Outra coisa, acho que para a gente finalizar aqui para o vídeo não ficar muito grande, porque o intuito desse vídeo aqui é a gente entender, né, de forma mais conceitual o que é um estado, para que ele funciona, quando que a gente utiliza ele na aplicação e tudo mais, que a gente utiliza bastante isso aqui no nosso dia a dia com o React, né? Em qualquer outra aplicação, né? Tô puxando o React aqui porque é o nosso foco no canal. Mas estados são muito importantes em qualquer aplicação, seja mobile, seja web, né? Qualquer lugar a gente vai sempre utilizar estados, é muito importante esse conceito de estados, né, dentro de programação. Por exemplo, quando a gente tem aqui, ó, a gente tem voltando ao exemplo do counter, né? A gente tem um set counter, e a gente passa assim, counter mais 1, né? A gente já viu isso aqui, né? Então a gente pode incrementar utilizando o estado, né? A gente seta ali, né? Usa a função de set counter e pega o valor do estado e soma mais 1 se for um incremento, né? Ou menos 1 se for um decremento. Isso aqui é diferente, né? Com certeza já deve ter visto essa outra forma aqui também, que a gente pegaria aqui, por exemplo, aqui pode passar qualquer valor, né? Current value, recebe current value mais 1. Isso aqui você já deve ter visto também dessa outra forma, né? Qual que é a diferença dessas duas formas aqui? É o momento que você está pegando o valor do estado. Deixa eu tentar deixar mais claro. Seguinte. Dependendo da linguagem de programação que você já utilizou, acho não, né? No JavaScript também tem isso. A gente poderia fazer o seguinte, né? Imagina esse caso aqui, ó. A gente teria um counter mais, né? Geralmente num loop, alguma coisa assim, né? Então, no finalzinho de um for ali, a gente teria, né, o inicial, até onde ele vai, e o incremento, né? Então, imagina que a gente teria esse caso aqui. Esse caso é diferente desse, né? Onde a gente incrementa primeiro, né? Com certeza já deve ter visto isso aqui em algum lugar. Você já fez algum curso ou faculdade, alguma coisa assim, né? Você já deve ter visto a diferença dessas duas formas aqui da gente incrementar, né, essa variável counter.
Não é exatamente assim que acontece, tá? Com os estados, mas é um modelo mental aqui que ajuda bastante a gente a entender a diferença de cada um deles, né? Nesse exemplo aqui de cima, vou até trocar de cor aqui para ficar mais claro. Isso aqui também, vou colocar roxo. Seria mais ou menos esse. Que eu vou deixar aqui para baixo. E esses dois aqui eu vou mudar de cor e colocar verde. Beleza? Então nesse caso aqui de baixo seria mais ou menos assim, né? Então a gente pegaria o valor naquele momento, né? Então, por exemplo, se a gente tiver um set counter desse aqui dentro de um set interval ou de um timeout, alguma coisa assim, isso aqui não vai trazer o resultado que a gente espera, né? Ou, por exemplo, melhor, se a gente tivesse dois, né? Tivesse dois desse carinha aqui, ele não vai trazer o valor que você espera, porque o React ele vai fazer um batch, né? Ele vai juntar essas duas atualizações de estado aqui em uma só, num só ciclo de render. E ele não vai ser, por exemplo, se o counter for 0, aqui vai ser 0 mais 1, vai ser 1, e aqui vai ser 1 mais 1, vai ser 2. Né? Você espera que a saída aqui seria 2. Mas não é o que você vai ter, você vai ter a saída 1, beleza? Por quê? Porque o valor inicial seria 0, ele vai juntar essas duas chamadas aqui do set counter em um ciclo de renderização só, e aí ele vai valer o último, beleza? Nesse caso aqui não. Nesse caso aqui, se o valor inicial aqui for 0, né? Aqui vai ser 0 mais 1, 1. Aí aqui embaixo ele vai pegar o valor atual naquele momento, naquele ciclo de renderização. Então aqui já está valendo 1 o counter. Então 1 mais 1, 2, beleza? Igual eu falei, não é exatamente assim que funciona nesses casos aqui, né? Não é bem assim, o counter mais ou mais counter, mas é um modelo mental pra gente ter aqui, pra ter em mente a diferença dessas duas situações aqui, beleza? Bom, galera, o vídeo de hoje era isso. Esse vídeo aqui é um pouco mais teórico, mas eu achei importante eu trazer esse vídeo aqui. Eu tô fazendo um vídeo para explicar bem como que funciona a Context API no React, né? Tem bastante gente pedindo isso aí, tanto nos comentários quanto no LinkedIn. Até deixo a dica aí, né, para você, qualquer dúvida que você tiver, deixe nos comentários. Estou sempre respondendo todos os comentários. Pode olhar os vídeos os vídeos anteriores aí. Então tem bastante gente comentando e eu tô sempre trazendo tentando responder todo mundo, né? E eu recebi bastante pedido, né, para trazer um vídeo explicando a Context API aqui no canal. Então, antes de fazer esse vídeo, eu decidi, né, fazer um vídeo explicando como que funciona, o que é estado, né, a gente entender essa parte de estado. Tem a parte de gerenciamento de estado também. Tem muitas discussões na internet aí. A Context API, ela é um gerenciador de estados ou não, né? Qual que é a diferença de uma Context API com Redux, com um Zustand, um Mobex, Recoil e qualquer outra lib aí de gerenciamento de estado que tem no React ou qualquer outro framework aí, né? Então é importante a gente entender, né, ter essa base aqui primeiro, né, pra gente poder dar um passo adiante e entender o que a Context API para que ela serve, né, por que ela surgiu, que problema ela resolve, beleza? Que tem a parte de prop drilling também, né, que é um ponto que eu vou abordar no próximo vídeo, quando eu for falar da Context API. Mas no vídeo de hoje era isso, beleza? Então, bom, deixa nos comentários aí o que você achou, né? Se tem algum ponto de melhoria, alguma coisa que eu deixei aqui que eu não comentei que você considera importante, né, pra gente entender estados. E no próximo vídeo, né, a gente vai entender um pouco mais aí da Context API. Beleza? Então é isso, galera, né? Se gostou, né, deixa seu comentário, como já comentei. Comentário, como já comentei. Seu like, né? Compartilha se você puder aí. Beleza? Então é isso, galera. Valeu, falou e até a próxima. From the dead.